Crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E hoje nós estamos aqui para mais um CP Online. Vamos começar então cantando. Solte toda a sua alegria e louve ao Senhor, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Miguel dança na presença de Deus. Miguel dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar. Pode sim. Na presença de Deus. A Sara dança na presença de Deus. A Sara dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar. Pode sim. Na presença de Deus. Davi dança na presença de Deus. Davi dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar. Pode sim. Na presença de Deus. Agora chegou a sua vez de cantar. Você dança na presença de Deus. Você dança na presença de Deus. Com quem? Aleluia, amém. Pode sim. Posso dançar na presença de Deus. Posso dançar na presença de Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Louvar a Deus
Deus é bom demais, não é mesmo? Vamos falar então o nosso versículo. Ele se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 20, versículo 7. Diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. De novo, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. A nossa história de hoje, ela nos fala de um exército, mas um exército diferente, um exército que foi para a guerra, mas não lutou. Você já viu isso? Preste atenção então na nossa história de hoje. A nossa história de hoje está na Bíblia, lá em 2 Crônicas, nos capítulos 17 e no capítulo 20. Vem comigo conferir essa história. A Bíblia nos conta que quando Josafá se tornou rei de Judá, ele amava a Deus e o Senhor era com Josafá, porque andou em todos os caminhos do Senhor. Deus então o abençoou e todo Judá trouxe presentes a ele. Josafá então teve riquezas e glórias em abundância. A Bíblia nos diz que o coração de Josafá tornou-se ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele tirou os altares pagãos e quebrou os ídolos que as pessoas adoravam. No 3º ano do seu reinado, ele enviou alguns príncipes com os levitas e os sacerdotes Elisama e Jeorão para ensinarem em Judá e em todo o seu território o livro da lei do Senhor. Eles percorreram todas as cidades ensinando a palavra de Deus ao povo. Ele queria que todas as pessoas amassem e servissem a Deus. A Bíblia nos conta também que o terror do Senhor veio sobre todos os reinos vizinhos de Judá, de forma que ninguém queria fazer guerra contra Josafá. Alguns filisteus, que eram dos seus inimigos, trouxeram ouro e pratas de presente para Josafá, e os arábios trouxeram muitos carneiros, ovelhas e bodes. O rei Josafá se engrandeceu sobremaneira. Ele edificou cidades e fortalezas em Judá. Também seu exército era formado por homens valentes. Mas o rei Josafá sempre buscou e confiou no Senhor. Certo tempo, os moradores de Moabe, de Amon e de Edom resolveram se juntar para guerrear contra o rei Josafá. 3 exércitos muito numerosos contra um. Então avisaram Josafá: olha, rei Josafá, grande multidão vem contra ti, e já estão chegando, e é um exército muito grande. O rei Josafá ficou preocupado e com muito medo, e se dispôs a buscar o Senhor. Ele proclamou um jejum em todo o Judá. Todos do reino se juntaram para pedir socorro ao Senhor. O rei Josafá se colocou em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, diante do pátio da casa do Senhor, e orou assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, nós nos apresentaremos diante do Senhor e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir estão vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava ali diante do Senhor, como também suas mulheres e crianças. Então o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Jaziel e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vocês,
pois a guerra é do Senhor e não de vocês. Vocês descerão contra eles, mas não tereis que guerrear. Ficai parados e vede o livramento do Senhor. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, e os levitas louvaram ao Senhor com muita alegria. De manhã, bem cedinho, o exército e o rei Josafá saíram ao encontro dos inimigos. Josafá tornou a lembrar o povo, dizendo: Ouvi, ó povos, Judá e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede também nos seus profetas e prosperareis. O rei se aconselhou com o povo e ordenou que os cantores, vestidos com os trajes sagrados, marchassem à frente do exército, cantando louvores a Deus e dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, o Senhor Deus colocou emboscadas contra os moradores de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que eles começaram a lutar uns contra os outros e se destruíram totalmente. Quando o exército de Josafá chegou ao alto do monte, que dava para ver o campo de batalha, eles procuraram ver a multidão, mas só viram seus corpos caídos no chão, sem nenhum sobrevivente. Josafá e o povo saquearam os despojos dos cadáveres e acharam muitas riquezas e objetos valiosos. A Bíblia diz que eles pegaram mais do que podiam levar e demoraram 3 dias para pegar todos esses despojos, de tantos que eram. No 4º dia, eles se juntaram e louvaram ao Senhor e chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, porque ali o Senhor os tinha livrado e os tinha abençoado. Então eles voltaram para Jerusalém e Josafá ia à frente deles, todos cantando e louvando ao Senhor que os tinha dado tão grande livramento. A Bíblia também nos diz que todos os reinos daquelas terras ficaram com medo de lutar contra o rei Josafá, porque eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados, porque ele sempre confiou no Senhor. Então, crianças, com a nossa história de hoje, nós aprendemos que o Senhor cuida do seu povo, que vale a pena adorar ao único e verdadeiro Deus. Devemos também adorar ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Josafá e os homens de guerra, eles adoraram o Senhor antes de ganharem a batalha. Eles confiaram no Senhor. Então, louve, adore e sirva somente ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Eu vou orar e você vai repetir comigo, tá bom? Querido Senhor, muito obrigado por mais essa história, onde aprendemos mais uma vez que vale a pena confiar no Senhor. Nos ajude a servir ao Senhor de todo o nosso coração e confiar somente em Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!